Olá, saudações a todos e a todas. Eu sou o professor Saulo e hoje eu vim falar para vocês, sobre essa questão do TCC. O que é um artigo, o que é uma tese, o que é uma dissertação, o que é um projeto, o que é um trabalho, como saber diferenciar. Porque, afinal de contas, esse material será a fonte de pesquisa de vocês futuramente. Então, é importante saber aonde buscar, quais são os itens, como é que está organizado, porque isso dentro da ciência é um padrão. Então, qualquer publicação científica, quer seja no Brasil ou em outro país, eles sempre vão seguir o mesmo padrão da publicação. Então, tudo que se pesquisa no mundo, os resultados eles vêm apresentados em formas de trabalhos acadêmicos, que podem ser trabalhos monográficos, uma monografia, que quer dizer escrever sobre um tema, que são os trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de pós-graduação, teses e dissertação. Então, a dissertação é o texto que é escrito quando a pessoa conclui o mestrado. Então, ela estuda lá 2 anos, tem o título de mestre e o trabalho que ela defende é uma dissertação. Tese é um trabalho de conclusão do doutorado. Então, a pessoa vai lá, estuda 4 anos, defende uma tese, aí ela vai ter o título de doutor acadêmico, Então, doutorado acadêmico é para aquelas pessoas que defenderam uma tese. Artigo científico, Então, eu trouxe aqui um exemplo de artigo científico para que nós possamos conhecer a estrutura. Então, quando lá vocês forem fazer a pesquisa de vocês, tem lá as regras de como fazer uma citação direta, uma citação indireta. Existem as regras de como fazer uma referência. Tudo isso está listado nos manuais, tanto da faculdade quanto em qualquer universidade tem os manuais. Então, isso é uma técnica que é feita através da BNT. Já a publicação científica, que é publicada nas teses, nas dissertações e nos artigos científicos, é onde que se apresenta os resultados. Então, é importante a gente conhecer a diferença deles, a estrutura de um artigo, porque ele é resultado de uma pesquisa. Então, suponhamos, descobriu-se aí uma nova vacina do Covid, por exemplo, A equipe de pesquisadores vai pegar a sua pesquisa, transformar num texto, que é um artigo científico, para sair numa revista científica. Então, as revistas científicas, também chamadas de periódicos, porque elas são publicadas de período em período, são os locais aos quais os artigos científicos são publicados. Então, toda revista boa, de qualidade, ela traz nos seus artigos um padrão, um padrão. Então, no caso, essa revista aqui, ela vai trazer na primeira capa, toda revista traz na primeira capa, o nome da revista e traz esse número, que quer dizer o ISSN. O ISSN é o cadastro dessa revista na Biblioteca Nacional, como se fosse um CPF da revista. Volume, número, as páginas que o artigo estão publicados e o ano que ele foi publicado. Porque quando vocês forem aprender as referências, que já tem vídeo sobre isso, na referência do artigo científico tem que constar a revista, volume, número, a página e o ano que ele foi publicado. Então, na primeira página, costuma ter, se a revista foi de qualidade, todas essas informações. O título do artigo, os autores e a filiação de onde que ele está. Então, o título, normalmente ele vem em língua portuguesa, no caso do Brasil, e em língua inglesa, é obrigatório. Ele vai ter os autores, quantidade aí de autores que a revista aceita, a filiação, aí vem o resumo do artigo. Para que serve o resumo de um artigo? Quando a gente vai buscar material, a gente vai estudar sobre um determinado tema, para escrever o TCC ou para fazer uma pesquisa, a gente vai selecionar material. E material para divulgação científica, para pesquisa científica, são artigos, teses, dissertações, resumos, também chamados de paper. A gente nunca procura material em site de notícia, porque não é científico. Então, eu não sugiro buscar em sites de notícias e sites informativos. Então, para que serve o resumo? Para você ver o resumo e ver se o que está sendo tratado
te serve, porque o resumo ele vai trazer o trabalho, como me diz, né, de forma resumida. Então, no resumo, normalmente vai ter a seguinte estrutura: um pouco sobre o tema, o objetivo do trabalho, a metodologia que o trabalho foi desenvolvida e os resultados que o trabalho alcançou. Então, normalmente o resultado tem isso. Depois, as palavras-chave, que são as palavras, são os termos aos quais os autores buscaram para achar material sobre esse tema. E é importante, quando vocês forem escrever, que os termos das palavras-chave, eles não estejam, né, não sejam os mesmos do que estejam no título, para ampliar a busca. Depois vem, em algumas revistas, o e-mail do autor de correspondência, o título em inglês, com os mesmos dizeres, só que traduzido. Em algumas revistas ainda perde uma terceira língua, né, que nós somos latino-americanos, muitas vezes pode ser o espanhol, e algumas, depende do lugar que eu publicar, pode solicitar o francês, pode solicitar até mandarim, dependendo para onde for publicado. Então, depois do resumo, vem-se a introdução do trabalho, né? E prestem atenção, isso aqui é um artigo mais antigo, então ele não está de acordo com as normas atuais da ABNT, tá? De citação das citações. Porque hoje isso aqui, ó, é caixa baixa. Então tem aqui, ó, os autores pesquisados, as citações indiretas. No final do artigo, normalmente tem o objetivo, no final da introdução, nos últimos parágrafos, vai ter a justificativa da pesquisa, o objetivo da pesquisa. Em alguns artigos que vêm com revisão da literatura, isso não é um consenso, né? Não é uma regra. Pode vir a introdução, dentro da introdução, justificativa e objetiva, alguns pode vir itens separados. Depois da introdução, na maioria das pesquisas, vem um material e métodos. Nesse caso aqui, vem uma revisão da literatura, e depois da revisão da literatura, veio o material e métodos, mas costuma ser na sequência, né? Introdução, material e métodos. O que é o material e métodos? Primeiro, o que é a justificativa da pesquisa, né? A justificativa é por que esse autor quis fazer, qual que é a importância desse tema para a ciência, para a comunidade, para a sociedade, para resolver os problemas, por que o tema é importante? Isso é a justificativa da pesquisa. O que é o objetivo? O objetivo é aquilo aonde ele pretendeu chegar, né? Então ele traçou as hipóteses, a justificativa, e onde que ele quis chegar. Então são os objetivos da pesquisa. Material e métodos é como ele fez. Então ele descreve exatamente como é que foi feita a pesquisa, então está aqui nesse artigo, e depois vem os resultados. Aí normalmente os artigos em resultados e discussão junto, ou pode vir como esse aqui, resultados e discussão separadamente. Então na sequência aqui, os resultados e discussão separadamente, porque esse aqui no caso, foi um artigo de pesquisa científica, né? Eles usaram os dados, então separou. Considerações finais, aí o artigo, se tiver, ele pode ter agradecimento, se tiver um financiamento, as referências de acordo com a ABNT, e se for necessário, adendos e anexos, né? Normalmente, esses artigos precisarem. Então, isso aqui é a estrutura de um artigo científico. Quando a gente pega agora a estrutura de um trabalho monográfico, então, relembrando, monografias podem ser trabalho de conclusão de curso, monografia de especialização, dissertações e tese. Então, eles já têm uma outra estrutura. Então, a gente observa que um trabalho que já tem uma capa, ele tem uma contracapa, ele vai ter lá a ficha catalográfica dele na biblioteca de onde foi feita a defesa. Então, para que serve uma capa de um trabalho acadêmico? Para falar, exatamente, falar o vínculo, a universidade, né? O curso, o nome da pessoa, o título do trabalho, o local e o ano onde ele foi publicado. Depois, a contracapa, vem a apresentação do trabalho, então, ó, tese. Então, para saber se é uma tese, uma dissertação, um TCC, vai ter aqui na apresentação. Então, tese, quem foi o orientador da pesquisa. A ficha catalográfica também tem todos esses dados. No caso, se for um trabalho de conclusão de curso, né, uma tese, uma dissertação, vai vir a folha de aprovação. Aí tem essa parte que não é obrigatória, epígrafe, agradecimento, dedicatória.
Aí vem propriamente dito o trabalho, né? Então o trabalho ele vai vir com a organização do bom trabalho científico. O título do trabalho, o resumo do trabalho tem a mesma finalidade, o resumo em outra língua, então sempre vai vir na língua vernácula do país, né, na língua do país onde foi defendida a tese, a dissertação, o TCC, e obrigatoriamente em língua inglesa. Aí uma terceira língua, né, só se solicitar. Então o trabalho ele vem lá com as suas listas, se for necessário, lista de figura, listas de siglas, de tabelas, se for necessário, né? Vai ter lá uma breve revisão da literatura do trabalho. Depois vem lá a metodologia, né? Vem em si a metodologia, que no caso aqui material e métodos, né? Da mesma estrutura, ó, no final da introdução, o objetivo, depois a metodologia, depois os resultados e a discussão. No final do trabalho, os resultados e a discussão. No final do trabalho, sempre as referências bibliográficas de acordo com a ABNT. E se tiver adendo, se tiver anexos, a mesma coisa. Isso é uma tese, ó. Quando eu já pego aqui um trabalho de conclusão de curso, mesma estrutura. Capa, contracapa, texto de apresentação. Trabalhos tem, né? Nesse caso aqui tem um espaço da ata, mas é folha de aprovação, se for um trabalho de conclusão de curso. Agradecimentos, epígrafe, não é obrigatório. Mesma estrutura, título em outra língua, autores, resumo em português, resumo em inglês. No rodapé vem o contato dos autores, introdução. No final da introdução, normalmente, no final da introdução, penúltimo parágrafo, justificativa da pesquisa. Último parágrafo, objetivo da pesquisa, ó. Se vocês verem, foi um padrão de todos. Assim, os objetivos deste trabalho foram, né, uma pesquisa bibliográfica, metodologia e depois os resultados, né? Isso aqui, no caso, é uma revisão da literatura. Conclusão, referências. Da mesma forma dos outros. Então, essa é a estrutura de um trabalho monográfico. Como que se lê um trabalho? Inicialmente, né, dá uma olhada no resumo e vê se aquilo ali é importante, se o trabalho vai ser útil para você. E sempre é nessa leitura, entendendo que, ó, quando eu estou lendo aqui, por exemplo, neste trabalho aqui, o trabalho é de Joyce. Ó, o trabalho é de Joyce. Joyce Magalhães Silva. Então, quando eu estou lendo aqui, ó, por sua vez, transtorno do espectro autista, segundo Gomes e Nascimento, é um transtorno neurológico muito complexo, caracterizado por alterações no comportamento. Este texto é de Joyce. No entanto, é uma citação indireta. Ela não criou isso na cabeça dela. Ela foi lá no texto de Gomes, 2019, e Nascimento Silva, 2020, que estão lá nas referências, e retirou essa informação. Então, ela transcreveu, ela parafraseou, ela reescreveu, sintetizando a partir da ideia dela, a partir do entendimento dela. Isso é uma citação indireta. Lembrando que trabalhos onde você cita conceito, onde você cita informações, tem que ter uma referência, porque a gente não inventa nada da cabeça, a gente lê em algum lugar. E esse algum lugar tem que ser citado em todos os parágrafos, citando, no caso aqui, nesse modelo aqui, autor data, que é, o que é o Gomes? O Gomes é o último sobrenome desse autor. Silvio Cardoso de Souza e Oliveira são 3 autores, são os últimos sobrenomes, a gente vai ver lá nas referências. Então, isso é uma citação indireta. Já a citação direta é a cópia integral do que o outro disse, é um copia e cola. Só que, se vocês perceberem, né, vou pegar uma outra aqui, ó. Está até com uma formatação diferente do texto. Então, eu tenho uma formatação aqui, ó, alinhada 4 centímetros além da margem, uma letra menor, a formatação aqui é espaçamento meio, porque isso está querendo dizer que eu pedi licença Ventura 2010 na página 4 do que ele escreveu e coloquei aqui. É a voz do Ventura que veio falar aqui no texto de Joyce. Então, esta frase aqui não é de Joyce, ela é de Ventura. Então, isso é uma citação direta longa. Aí, ó, por exemplo, quem que é o Ventura? Quando a gente olha lá, Dora Fix Ventura
que publicou esse artigo na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, no volume 26, entre as páginas 123 e 129, no ano de 2010, e ele pode ser consultado por esse link. Então, aquilo lá é uma citação, que é o último sobrenome do autor, e isso aqui é uma referência. Tá? Então, é assim que se lê um artigo científico. Muito obrigado e até o próximo vídeo.